Fala aí galera, aqui é o Thiago do canal Bússola Dev e hoje a gente vai explorar um pouquinho mais aí as propriedades de largura e altura, beleza? Então galera, de início eu vou criar aqui um parágrafo com o seguinte conteúdo, vou colocar aqui por exemplo um texto qualquer. Vou salvar e a gente tem a saída aqui, beleza. Lá no meu CSS agora eu vou chamar esse parágrafo através aqui da tag P e vou colocar o seguinte. A gente aprendeu que para colocar uma imagem, né, como plano de fundo, a gente utiliza aí o background image. No nosso caso, pessoal, eu vou colocar apenas uma cor de fundo, tá? Então eu vou utilizar aqui a propriedade chamada background color. E aí eu vou colocar a cor azul. Feito isso, galera, ele deixou todo o meu parágrafo em azul, né? Porque ele pegou aqui 100% do meu elemento. E o meu texto eu vou colocar aqui em branco, né? Só para ficar mais visível e a gente entender melhor. Então vou colocar aqui white e eu também vou centralizar ele através da propriedade text align center. Beleza? Bom, feito isso, galera, a primeira propriedade que a gente vai revisitar aqui seria para mudar a largura, tá? Toda vez que eu quiser mudar apenas a largura, deixar o valor chumbado, eu vou colocar aqui o meu width, que significa largura, e eu vou colocar aqui, por exemplo, 200 pixels. Feito isso, agora ele pegou todo o meu parágrafo, né, que antes estava aí 100% e colocou 200 pixels. E agora eu também vou falar que além da minha largura, eu quero a minha altura em 20 pixels, tá? Então para isso eu vou passar aqui a propriedade chamada height e vou colocar aqui 20 px, né, 20 pixels. Então beleza, galera, agora eu tenho aqui o meu parágrafo definido com uma largura de 200 pixels através do width e o meu height aqui com 20 pixels, né, que seria referente aí à altura, tá? Agora, galera, beleza, ele está funcionando, mas tem um pequeno problema, tá? Aqui nas minhas ferramentas, pessoal, do console, né, aqui nos três pontinhos, eu vou clicar aqui nessa última janelinha só para a gente testar a responsividade dele, tá? Então eu vou clicar e agora eu vou redimensionar até para simular uma quebra dele, tá? Então, beleza, eu vou passando, ó, e olha o que vai acontecer, galera. Praticamente, o meu texto, né, ele não tá redimensionando, né? Então, por exemplo, ele não tá quebrando, né? Então, isso é um problema, porque para telas menores, se a gente tivesse outros conteúdos aqui, ele não ficaria responsivo, tá? E isso acontece por quê, galera? Basicamente porque a gente está com o valor chumbado aqui, né? A gente está falando que a nossa largura ela é sempre fixa, sempre 200 pixels e a nossa altura é sempre 20 pixels, tá? Então, para corrigir isso daí, pessoal, é bem simples. Eu vou lá no meu CSS e eu vou falar assim, olha, eu não quero que você comece com um valor chumbado aí de 200 pixels, mas eu também não quero que você comece 100%, né? Tudo. Eu quero que você tenha no máximo. Então eu vou colocar aqui o max, tracinho, width, ou seja, eu quero que você tenha no máximo 200 pixels aí de largura. Então quando eu for lá agora, galera, olha que interessante, ó. Eu vou redimensionar e a gente já vê que o texto ele já sofre uma pequena alteração, mas mesmo assim ele não quebra. Por quê? Porque a minha altura ela tá em 20 pixels, né? E seria interessante que quando a gente, por exemplo, atingisse, né, até um certo momento, a nossa altura aumentasse aqui e o próprio navegador, né, o próprio CSS fizesse esse cálculo automaticamente, né, de aumentar aqui. Então, como que a gente faz isso, galera? Também é bem simples. Ao invés de eu passar uma altura chumbada, né, ou seja, um height 20 px, eu vou falar o seguinte, olha, agora eu quero que você tenha no mínimo 20 pixels. Então, olha a diferença. Aqui, ele começou em 100%, né? A nossa largura. E eu falei, opa, eu quero que você tenha no máximo 200 pixels de largura. E aqui, ele começou com altura em 20 pixels. E eu vou ter que falar assim, olha, eu quero que você tenha no mínimo 20 pixels de altura. Por quê, pessoal? Porque agora, se eu redimensionar, olha o que vai acontecer. Ó. Então, ele vai atingir uma certa resolução. Né? Então a gente sabe que esse cara aqui ele tem 20 pixels, né, de altura, mas se eu redimensionar até um certo ponto, ó, ele vai quebrar e agora ele não vai ser mais 20 pixels de altura, ele vai ser, ó, aqui ele está aparecendo 37 pixels, né? Então, ou seja, ele está pegando agora 115 pixels de largura e 37 pixels aí de altura. Então, por exemplo, se eu tivesse outros elementos na página, ele iria se comportar do mesmo jeito, tá? Então aqui, só para vocês verem, ó,
eu vou tirar, eu vou voltar aqui o meu height 20px, ó. Então eu vou simular aqui um height de 20px e olha o que aconteceu, ó. Ele travou, né? Então a partir do momento que eu coloco o valor chumbado, pessoal, a gente tem esse problema com responsividade, tá? Então eu vou voltar aqui ao meu mínimo de altura, então ele sempre vai começar com o mínimo de 20, mas quando ele precisar quebrar, ele fala, beleza, quando eu começo com 20, mas quando precisar quebrar, eu vou ajustar para a altura que eu quiser, tá? Então é basicamente isso. E aí, para a gente entender agora um pouquinho com outro exemplo, galera, eu vou criar aqui um outro elemento no HTML, por exemplo, um span, e vou passar aqui um texto chamado olá, tá? E o meu span também vai ter um background color, né? Então eu vou colocar aqui span, eu vou chamar minha tag span, só que ele vai ter uma cor diferente, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, um vermelho, que seria aí um red. Então, tranquilo, ele começou aqui vermelho, só que ele começou todo espremido, né? E se eu quisesse, pessoal, falar o seguinte, olha, olha, Spam, você começou todo espremido, mas eu quero que você tenha aí no mínimo uma largura X e no mínimo uma altura X, tá? Como que eu faria isso? Basicamente, galera, lá no nosso Spam, eu colocaria o seguinte, eu colocaria aí um min width, ou seja, um mínimo de largura, então eu vou colocar aqui 100 pixels, tá? Então eu vou salvar, ó, vocês veem como ficou. Então ele já tem aqui um mínimo de 100, né, para largura, e para altura eu vou colocar 40 pixels, tá? Então eu vou colocar aqui também um min height, ou seja, um mínimo de altura. Vou colocar aqui 40 pixels. Então, beleza, eu tenho esse cara aqui. Então, ou seja, se eu tivesse mais elementos na minha página e ele e por algum motivo ele precisasse quebrar, galera, ele iria quebrar e automaticamente ele faria aí o cálculo da altura que nem ele faz aqui para o meu texto, tá? Então, ou seja, a partir do momento que a gente coloca, eu quero que o width dele, a largura seja aí um valor chumbado, né? E a altura também seja um valor chumbado, ele funciona de início, mas na questão aí de responsividade a gente sempre vai ter esses problemas, tá? Então é muito importante a gente entender como trabalhar aí com as propriedades, né? Width, max width e min width, ou seja, eu tenho o width, que é a largura, eu tenho o max width, que é o máximo de largura, e eu tenho o min width, que significa o mínimo de largura. E para o height também funciona da mesma maneira, pessoal. Eu tenho o meu height, que significa altura, eu tenho o meu min height, que significa mínimo de altura, ou eu poderia também ter a propriedade, galera, max height, né, que significa máximo de altura. Então, por exemplo, se esse elemento aqui, por algum motivo, ele estourasse, né, a parte vermelha ficasse muito fora do normal, eu poderia falar para ele, olha, eu quero que você tenha aí um máximo de altura e colocar e setar um valor aqui para ele. Beleza? Então espero aí que com esses exemplos aí fique claro, né, a questão aí dessas da largura, né, e da altura do CSS, e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Um grande abraço, galera!